Oi, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de exercícios e a segunda do canal, tá? Lembrando que na aula passada a gente viu alguns conceitos introdutórios sobre o que é a química, algumas transformações. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá no último vídeo postado e para aprender tudo certinho e acompanhar essa aula de exercícios com a gente. Caso surja alguma dúvida, algum questionamento, pode se inscrever aqui no canal e colocar nos comentários. Podem mandar e-mail também, o e-mail vai estar disponível aqui. E também seguir a gente no Instagram, que é o @sk_matizando. Tem várias postagens legais lá e qualquer coisa podem mandar um direct também que a gente responde, tá bom? Então agora a gente vai começar o nosso primeiro exercício, tá? Vamos acompanhar. Então vamos lá, o nosso primeiro exercício, tá? É uma questão que caiu no vestibular da UFPE. A gente retirou essa questão lá do livro do Feltri, o volume 1. A gente vai colocar ele na descrição, informando direitinho caso vocês queiram estudar mais aprofundado. E ela diz o seguinte: considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Aí ele dá 5 opções aqui das transformações. A primeira seria aquecer uma panela de alumínio. A segunda, acender um fósforo. A terceira, ferver água. A quarta, queimar açúcar para fazer caramelo. E a quinta, fazer gelo. Aí tem também 5 alternativas das que seriam as corretas. Então desses 5 tópicos que eu falei agora, a gente tem que indicar aquelas que envolvem transformações químicas, tá? Vale lembrar que a gente falou das transformações químicas na aula passada, no vídeo passado, e que as transformações químicas são aquelas em que observamos a mudança na composição da matéria. Podemos identificar uma transformação química por meio da observação da formação de precipitado, pela liberação de energia na forma de calor, mudança na cor das substâncias, algum surgimento de odor, que é característico da formação de gases, etc. Tá? Tem vários outros exemplos. Já nas transformações físicas que a gente também falou, a matéria ela não tem a composição alterada. São observadas apenas mudanças no estado de agregação, que seria a agregação, que seria a forma como as moléculas estão arranjadas. Por exemplo, a transformação da água, onde ela passa de um estado para outro. Então, analisando a primeira opção, que seria aquecer uma panela de alumínio. Quando a gente aquece uma panela de alumínio, a gente está aumentando a temperatura. Mas essa temperatura ela não é suficiente para provocar uma alteração na composição da panela, que é feita do alumínio. Logo, a gente não pode indicar que ela é uma transformação química. Então, a segunda alternativa que a questão nos dá é acender um fósforo. O palito de fósforo, ele queima devido à presença de algumas substâncias na ponta do palito e também na caixinha, tá? Essas substâncias, elas produzem a faísca, liberando uma grande quantidade de oxigênio, gerando então a chama que é mantida pela combustão da madeira. A gente observa que no processo da queima do palito de fósforo ocorrem várias reações, ocasionando então uma mudança na composição inicial da matéria. Inicialmente a gente tinha o palito de fósforo, que é feito de madeira, e quando ele queima, ele entra em combustão, né? E é formada as cinzas, são formadas as cinzas que a gente observa quando o palito está lá queimando, que ele começa a como se fosse derreter. Ou seja, estão sendo formadas novas substâncias com propriedades diferentes daquelas presentes no início. Logo, a gente pode dizer que a queima do palito de fósforo é uma transformação química, que a gente tinha inicialmente um tipo de matéria e após a reação tivemos uma alteração na composição dessa matéria. Então a gente já sabe que a segunda alternativa dada na questão já se encaixa no que a gente quer,
que é uma transformação química. A gente tem as opções aí da letra A, B, C, D e E, para informar quais das afirmações acima são transformações químicas. Se a gente já sabe que a segunda é uma transformação química, logo só pode ser a alternativa B ou a E. A gente vai ver as outras alternativas também, para ver quais delas são transformações químicas ou qual dela é uma transformação química. Então, como a gente estava vendo, a gente já sabe que acender um fósforo, que é a segunda alternativa, é uma transformação química. Logo, dentre as opções que a questão nos deu, só pode ser a alternativa B ou a E. Tá? Então, vamos lá ver as outras alternativas de outros tipos de transformações que a questão nos deu. A terceira seria ferver água. Ao ferver a água, a gente está elevando a temperatura do sistema, fornecendo, portanto, uma energia para as moléculas. Consequentemente, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, essa não é uma transformação química, uma vez que ocorreu apenas uma mudança de estado e não uma mudança na composição. Para ser uma transformação química, é necessário que tenha uma mudança na composição da matéria. Então, a alternativa 3 a gente já sabe que não é. Até agora garantida, só temos a alternativa 2, que foi a que a gente viu, de acender um fósforo. O próximo item que a questão nos deu foi o item 4, queimar açúcar para fazer caramelo. Quando o açúcar queima e se transforma em caramelo, ocorre a quebra das moléculas de sacarose, que é o açúcar. Logo, a gente observa uma mudança na composição da matéria. Logo, a gente pode dizer que é uma transformação química. Logo, o açúcar teve a sua composição alterada e a gente pode dizer que ocorreu uma transformação química. E por fim, a alternativa 5, que a questão fala, é fazer gelo. Abaixando a temperatura da água, a gente está retirando a energia das moléculas. Então lá as moléculas de água, quando a gente abaixa a temperatura da água, a gente tira a energia delas. E a água passa do estado líquido para o estado sólido. A gente vai estudar um pouco sobre essas transformações de sólido para líquido, de líquido para gasoso, no tópico 2, tá? Da nossa próxima aula da semana que vem. Logo, com essa alteração do estado líquido para o estado sólido, a gente já pode dizer que não é uma transformação química, porque não ocorreu a transformação do estado inicial da matéria. Simplesmente a água passou de um estado, foi o estado do líquido, para o estado sólido, quando ocorreu a diminuição da temperatura. Ou seja, depois dessas análises, a gente pode afirmar que as alternativas 2 e 4 são as que a gente observou que ocorrem transformações químicas, tá? Que é a alternativa 2, que fala de acender um fósforo, e a alternativa 4, que é a queima do açúcar para fazer caramelo. Logo, a alternativa correta da questão no geral seria a alternativa letra B, que afirma que a 2 e a 4 são transformações químicas. Então, agora que a gente já viu a primeira questão, a gente vai ver mais uma que também é da UFPE, foi retirada do vestibular da UFPE, e também está disponível no livro de Química do Feltri, volume 1, tá? E ela diz o seguinte: em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? Então, a questão nos dá 4 alternativas. A primeira, ela diz assim: o reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Na segunda, a chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. A terceira, desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. E a quarta, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Na primeira questão está grifado aí o reflexo da luz nas águas. Qual tipo de transformação ocorre com o reflexo da luz nas águas? De cara, a gente já pode observar
que não ocorre uma transformação química, porque o reflexo da luz nas águas não está alterando a composição da matéria. A gente tem um reflexo, não está alterando a composição de um reflexo, nem da luz que está sendo refletida nas águas. Logo, a gente tem uma transformação física, um fenômeno físico, que é quando não ocorre, não modifica a composição da matéria. Ela é preservada. A luz está sendo refletida na água, não está alterando em nada na sua composição, tá? Então, a gente já sabe que a primeira alternativa não é uma transformação química, que é o que a questão nos pede. A segunda está grifada aí a partezinha "a chama da vela", no começo da frase. A chama da vela, a gente sabe que está ocorrendo o que? Ali naquele meio, uma queima. A gente pode até lembrar da questão anterior, que a gente falou nesse vídeo também, da queima do palito de fósforo. Então, a gente sabe que está ocorrendo algumas transformações ali na chama da vela, está ocorrendo uma mudança na composição química, logo, é uma transformação química, tá? A terceira está grifada aí a partezinha do gelo derretendo. O gelo derretendo também lembra um pouco da questão anterior, que a gente falou da mudança do estado físico da água. O gelo derretendo basicamente é a água no estado sólido, que está derretendo e virando a água no estado líquido. Ou seja, não deixou de ser água. Não teve alteração na composição química. Não é uma transformação química, tá? É uma alteração física. A alternativa 4 está grifada aí a partezinha da tesoura enferrujando. A tesoura enferrujando basicamente está ocorrendo uma transformação química. Por quê? A gente tem a lâmina de uma tesoura, que ela está oxidando, está enferrujando, se transformando no que a gente conhece como ferrugem. Logo, está ocorrendo uma alteração na composição da matéria. A lâmina está se transformando basicamente em ferrugem. Aí a gente tem uma transformação química. Dessas 4 opções que a questão nos deu, a gente pode observar que a 2 e a 4 foram as que são transformações químicas. Logo, a alternativa correta seria a alternativa D, que diz que as transformações químicas são a 2 e a 4. Então, só lembrando a vocês que eu mencionei alguns termos nessas 2 questões, como por exemplo combustão e oxidação, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá, ao longo das semanas. Não se preocupem com esses termos que podem ser inicialmente novos para vocês. Acompanhem o canal da gente que vocês vão entender tudo direitinho, tudo passo a passo. A gente vai ter sempre essas aulas de exercícios. Caso tenha alguma questão que queiram tirar dúvida, ou caso tenha surgido algum questionamento ao longo das aulas, podem mandar pra gente também nos comentários, ou no direct do Instagram, ou por e-mail que a gente vai responder a vocês, tá? Então curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos, e qualquer coisa falem com a gente, mandem mensagem, e é isso. Beijo e até a próxima aula.